Gravando. Agora começou a gravar. Está gravando. Agora sim, então, o que eu queria combinar com vocês é o seguinte, para ficar mais fácil, para não ficar bagunça. Bagunça não, para não ficar desorganizado, né? Vocês desligam o áudio, eu vou dar a minha opinião sobre o livro, sobre o que eu achei, tá? Depois que eu falar tudo, aí cada uma dá a sua percepção do livro. O que vocês acham? Pode ser assim? Combinado, pode ser. Então tá, então vamos lá. Esse é o capítulo, deixa eu só colocar aqui, é o capítulo 14, A Selva Subterrânea, só colocar aqui, a Nath está entrando. A iniciação na floresta subterrânea. Antes de começar a falar do capítulo em si, eu fiquei encantada com o primeiro parágrafo desse livro. Encantada. Eu vou ler para você só isso, porque eu achei a coisa mais, não tem nada a ver em cima, na verdade, ela fala para falar sobre esse conto, que nos toca profundamente. Mas aqui ela fala sobre o que o livro faz com a gente, e eu nunca vi uma coisa tão real na minha vida. Na página 434, primeiro parágrafo. Se uma história é uma semente, então nós somos seu solo. O ato de ouvir uma história nos permite vivenciá-la como se nós mesmos fôssemos a heroína que cede diante das dificuldades ou que a supera no final. Se ouvimos uma história de um lobo, depois disso saímos a perambular e a ter o conhecimento de um lobo por algum tempo. Se ouvimos uma história de uma pomba, que afinal encontra seus filhotes, então por algum tempo depois algo fica se movendo por baixo do nosso peito emplumado. Se se trata de uma história de resgate da pérola sagrada das garras do 20º dragão, sentimos-nos depois exaustas e satisfeitas. No sentido muito real, ficamos impregnadas de conhecimento só por termos dado ouvido ao conto. Gente, essa parte é uma parte incrível, assim, absolutamente incrível. Esse livro, esse capítulo, desculpa, ele trata sobre nossos pactos que nós fazemos. E ela traz 7 estágios que nós temos que passar para descobrir sobre esses pactos. A gente faz pactos, obviamente, pactos bons, maravilhosos, mas não é sobre isso que a gente está tratando nesse capítulo. Pactos bons a gente tem que manter. A gente está tratando sobre pactos que não são pactos, são pactos que a gente trai a nós mesmos, em busca de algo que, naquele momento, para a gente é algo muito, muito precioso, tá? Os 7, deixa eu só colocar aqui o que eu fui marcando, os 7 estágios. Depois a gente vai falar de cada um, tá? O primeiro estágio é o pacto sem o conhecimento. O segundo estágio é o... Só um pouquinho. O segundo estágio é a mutilação. O terceiro estágio é a perambulação. O quarto estágio é encontrando o amor no outro mundo. O quinto estágio é o... Espera que eu passei do quinto estágio. É o tormento da alma. O sexto estágio é... Só um pouquinho. Não, o sexto estágio eu acabei pulando aqui por algum motivo, gente. Espera. Sexto estágio, deixa eu olhar aqui qual que é o sexto estágio. Só um pouquinho. É o reino e a mulher selvagem. E o sétimo estágio é o noivo e a noiva selvagens. Vamos começar, então, com o primeiro estágio. Pacto sem conhecimento. Nesse primeiro capítulo, a gente tem um pai extremamente inocente, né, extremamente ingênuo, em que chega uma pessoa estranha, que ele nunca viu, nunca conversou, ele não pergunta quem é, de onde ele veio, não fala nada, simplesmente essa pessoa estranha fala com ele que quer aquilo que ele tem atrás do moinho. Para ele ter riquezas, por que ele vai ficar trabalhando um tempão, né? Por que ele vai ficar ali se esforçando? Inclusive, isso me lembra muito a historinha do... É muito engraçado como esse capítulo traz muitos dos ensinamentos dos outros, muito. E é uma história em cima de outra, né? Você vai vendo que um conto em cima do outro. Por isso que ela fala até esse início sobre como a gente aprende em cada conto, porque cada estágio parece que você está entrando mais profundamente dentro de você mesmo. Então, aqui ele não pergunta assim, você está aí trabalhando que nem um louco, sabe, cortando lenha, fazendo moinho, para, eu te dou riqueza. E aí esse cara não quer saber, lembra que atrás do moinho tem uma macieira, não quer saber mais nada, fala, não, fechadíssimo. Então, tá ótimo, em 3 anos eu volto e trago, e venho buscar essa nossa troca, esse nosso pacto, né?
E, de repente, a mulher sai correndo, né? Eu não vou contar o conto, porque é muito... Contar o conto. Eu não vou narrar aqui esse conto, porque ele é muito comprido. Então, cada estágio, a gente vai trazer várias partes do conto, né? Então, de repente, a mulher sai correndo e fala, marido, você não sabe. Cheguei lá, tá, as coisas maravilhosas, tapete na sala, joias, e de repente começa a vir joias nela, uma tiara, um monte de coisa. Boa noite, Elisânia. E ele fala, não, meu amor, eu acabei de fazer um trato com um estranho que chegou aqui, nisso ele também começa a mudar, né? Começa a ter sapatos maravilhosos, roupas de veludo, todo milionário ali, todo rico. E eu combinei com ele que ele ia ficar com com o que está atrás do nosso moinho, que é a macieira, em troca, ele vai vir buscar, ele nos dá riqueza. Ela, pelo amor de Deus, quem está atrás da macieira é a nossa filha. Ela está lá varrendo, limpando. E nisso os dois começam a chorar, desesperados, e viram que fizeram um pacto com o diabo. A mulher fala, você fez um pacto com o diabo. E, enfim, acaba fazendo esse pacto, e, na verdade, é isso que fala o primeiro estágio, que é o pacto sem conhecimento, porque o pai e a mãe, de forma muito ingênua, acabam fazendo um pacto como nós fazemos. De forma geral, a gente faz esse primeiro pacto quando nós somos crianças. Ou porque a mãe fala, sabe, você tem que ser boazinha, porque se você não for boazinha, você vai para o inferno. Você tem que respeitar seus pais, porque senão... Você vê aquela menina que não respeitou? Morreu. E os pais começam a trazer, ou a própria sociedade, né, em si. Boa noite, Rê. Ou a própria sociedade em si nos traz regras que você fala, nossa, eu preciso fazer isso, porque senão vou perder algo que, como eu falei, não é dinheiro, mas algo que é valioso para você. O respeito do pai, o respeito da sociedade. E com isso a gente faz esse pacto, de forma inocente, trocando algo que, de repente, é valioso, quer dizer, dando a nossa donzela, né, em troca de algo que não tem tanto valor assim. Então, a gente pode fazer o pacto de ser boazinha demais, aquela pessoa que cresce, que nunca fala não, sabe? Quando a gente fala aqui, gente, desse pacto que ele fala que em 3 anos ele volta, não significa que isso tem 3 anos, tá? Isso é só um modo de falar. Você pode fazer um pacto como criança e descobrir isso com 40, 50 anos. Tipo, meu Deus, sabe? Aquela pessoa que nunca fala não, aquela pessoa que todo mundo abusa, mas ela está ali porque ela trocou, ela fez esse pacto de nunca falar não, ela fez um pacto do silêncio, aquela pessoa que fala assim, não quero chamar atenção, porque pessoa que chama muita atenção é aquelas meninas exibidas, né, que as nossas mães falam, pessoa exibida, não pode ser menina direita não é exibida, então não posso ser. Até de forma ingênua, a gente acaba fazendo esse pacto e levando a vida dessa forma. Então, no primeiro estágio, a gente tem esse pacto sem conhecimento. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, se eu fiz alguma coisa diferente. Enfim, a gente começa a descer, né, na selva subterrânea, depois desse pacto, que é uma forma de a gente estar nesse mundo em que a gente vai conversar conosco mesmo para chegar num consenso. Aí tem o segundo estágio, que é a mutilação. Feito o pacto, ela espera 3 anos, né, como eu te falei, não é 3 anos, mas ela espera esse tempo para que o diabo venha buscar o tesouro, esse tesouro que é ela, a donzela. É um estágio de entorpecimento, em que você sabe que você fez esse pacto, você se comporta, né, tentando obedecer seu pacto. Então, se você faz um pacto de ser boazinha, você fica boazinha, falando sim para todo mundo. Você acaba indo assim, sem pensar muito no que você está fazendo. Só que a vida continua. Isso não significa que você fez de forma consciente, mas você acaba agindo de uma forma, às vezes até contrária àquele pacto, né? Às vezes você não vou ter voz, mas você se vê, de repente, de uma posição que você acaba tendo uma certa visibilidade. Isso te afeta, porque isso vai contra, logicamente voluntário, mas você fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando muita atenção. Então, isso acaba te afetando na sua vida. No emprego, isso a gente faz pacto, gente, a vida inteira, tá? Então, por exemplo, você pode ter feito... Eu me percebi, depois desse capítulo, que eu fiz um pacto há 1 ano atrás. Um pacto que está me machucando muito, porque não está me fazendo bem esse pacto, mas para ficar numa situação confortável, sabe, não numa situação confortável, mas para não ter briga, para não ter confusão, eu vou fazer esse pacto de fazer isso. Só que isso está me doendo. E lendo isso, falei, cara, eu vou mudar, eu vou ressignificar, porque isso não está me fazendo bem. Então, você pode fazer pactos, tanto que ela fala que a cada 7 anos você faz essa descida, né, para rever os pactos que você tem. De forma geral, o seu primeiro pacto, ele impacta
Lindonete, queria que... Ai, que fofa! Já tinha tentado ler o livro, mas não conseguia. Você acaba afetando a sua vida, né? Todos os outros pactos que você faz acaba, de alguma forma, tendo origem nesse primeiro pacto. Então, quando você ressignifica, quando você começa a mudar esse primeiro pacto, você muda os outros. Então, nesse período da mutilação, que é esse segundo estágio, você está entorpecida, mas você aprende com os erros dos outros, você está reparando no mundo, você está começando a ver o que está acontecendo. No primeiro estágio, só voltando um pouquinho, quando é pacto sem conhecimento, naquele momento que a mulher sai correndo, a mãe, pelo amor de Deus, você deu a nossa filha, é o momento em que a gente toma consciência do pacto. É o momento em que você fala, pera um pouquinho, eu fiz um pacto que não era o que eu queria fazer. Então, naquele momento, a mãe é a consciência que te mostra o pacto que você fez. Então, você vê que você tem proteções aí também. Mesmo você tá tendo esse pacto, você lembra, ela faz aquele risco de giz. Então, assim, a La Loba, aquela primeira, a velha que sabe, ela tá aí com você. Então, tem aquela, aí ela chora, aí sai as lágrimas, o diabo também não consegue levá-la, primeiro com o X. Aí ele manda ela ficar suja, né, imunda, porque aí ele vai conseguir tirá-la. Só que ela chora, né, quando ficando suja, quando ele vem, e as lágrimas deixam ela limpa. E aí ele pede o diabo que o pai corte a mão dela. Aí o pai, mas como cortar a mão? Não, senão você vai perder tudo que eu te dei. O pai poderia ter falado, eu perco, mas eu não abro mão disso. Mas é um pai fraco, né? É um pai ingênuo, é um pai que, na verdade, esse pai, ele é o ego. Para ele, o mais importante é a imagem que ele tem, né? É a riqueza que traz. Então, assim, se a filha tiver que perder a mão, ok, a filha, ele está bem. Você vê que o ego está ali sem perder nada, né? A filha, a donzela que está perdendo. Então, coloca um curativo e tal, e a menina chora quando ele vem buscá-la, ela está mutilada, e ela começa a chorar, e ele não consegue, de novo, pegá-la. E aí ele acaba desistindo. E perder a mão aqui, gente, tem um significado muito forte, porque com a mão você se toca, você toca os outros, você se cuida, você cuida dos outros. Com a mão, lembra que tudo aqui é da psique, tá? O que eu estou falando não é que uma pessoa sem mão, na vida real, ela consegue fazer todos os movimentos. Inclusive, a Clarissa nos fala que mesmo sem as mãos mentais, né, mutilada a mão, ainda assim ela tem outros órgãos para ajudá-la a sobreviver naquele tempo. Então, a perder as mãos é uma coisa muito, muito dolorida, não de dor física, você perde a sua chance de tocar qualquer coisa, de se cuidar, de tocar nas pessoas, de sentir tudo, você perde tudo. E aí, depois da mutilação, a gente tem, o diabo desiste, porque realmente não conseguiu pegá-la, vai embora. E aí o pai fala com ela, o ego, né? Não, fica aqui, vou te dar o castelo mais rico, mais precioso, você vai morar lá bem, eu vou te dar todo o conforto, tudo que você quiser. E ela, não, eu quero perambular, eu quero viver como uma mendiga, eu quero sair, eu quero viver, sabe, descobrir o mundo. Que lembra muito, inclusive, nesse momento, o Patinho Feio, que também sai em busca do seu eu. Ela perdeu, ela já foi traída pelo pai, ela foi rejeitada, ela foi mutilada, ela está, assim, desnorteada, ela chega. Então, ela sai perambulando. Você vê que ela começa a ficar suja, o cabelo desgrenhado. O que acontece? Ela está cada vez mais distante do ego. Então, cada vez mais ela está distante daquilo da beleza, do que incomodava, pode ser, por exemplo, o pacto da perfeição, um exemplo. Então, ela está cada vez mais distante daquilo que para o ego é importante, né? Aquilo que a sociedade vê, o que ele combinou, ela está cada vez mais distante do ego e mais próxima da mulher selvagem. E aí, nesse momento, chega uma proteção. Como quando a gente está também nesse momento, sabe, que você está perdida, que você não sabe o que fazer, tentando se redescobrir, se ressignificar, ou com sonhos, ou com... Sempre tem alguém, você já percebeu, que te ajuda? Ou com conselho. Parece que a ajuda vem de onde você menos espera. Às vezes as respostas vêm no seu sonho, às vezes uma pessoa te fala uma coisa que você fala assim, nossa, lógico, mas a ajuda vem. E você está preparada, porque é importante não é só a ajuda vir, é você não ter orgulho e aceitar, né? Você está ali pronta para receber aquela ajuda. E é isso que acontece. Ela perambulando, ela tem uma ajuda,
ela tem fome, ela tem sede, e ela chega num lugar que é um pomar real. E aí tem um poço, que é como se fosse o poço da morte. Se ela entrasse, ela morria, mas essa insight, essa ajuda, tira, limpa, e a pera desce e alimenta. Então, nesse estágio, o que você descobre? Que você vai perambular, e como as pessoas falam, né, gente? Às vezes você tem que estar perdida para se encontrar. É quando você está perdida que você presta atenção no caminho. Quando você sabe onde é que está, você nem presta atenção no caminho, você vive, né? Mas quando você está perdida, é que você presta atenção nos detalhes. E é isso que ela fez. Ali, naquele momento, ela começa a prestar atenção em tudo, no caminho onde ela está indo, que é o que a gente viu também no Urso da Meia-Lua, né? Ela prestando atenção em onde ela estava. Então, você vê que está trazendo muita coisa dos outros contos. Então, o que esse capítulo fala? Que é importante esse momento em que você está... Aquilo que para você era importante antes, passa a não ser mais importante. Inclusive, perder a mão tem um significado muito grande nessa parte da mutilação, em que mostra que você continua a viver, mas você vai viver de uma outra forma. Você vai ter que aprender a viver de um jeito diferente do que você tinha vivido até agora. Você vai ter que aprender a fazer isso. E é por isso que ela começa a perambular, para se descobrir como é que ela vai viver agora. Mas o que a perambulação te mostra? Que no final, você tem um prêmio, você tem um pomar real, você tem uma pera, você vai chegar onde você quer chegar. Mas ainda não é o final do caminho. É muito fácil você chegar nesse momento e falar, cheguei, estou aqui, deixa eu descansar. Não. Você ainda tem muita coisa para fazer. E agora a gente tem o quarto estágio, que é encontrando o amor nesse outro mundo, na selva subterrânea. Gente, quando o rei conta as peras, não é que ele está sendo egoísta ou que ele está sendo, ninguém mexe na minha pera, eu quero saber que não. O rei, lembra que ele está tudo na psique. Quando ele perde uma pera, significa que tem alguém ali entrando para se descobrir. Então vai precisar de ajuda. E ele quer saber quem é. Lembra que está tudo na mesma psique. Aqui, quando a gente chega no pomar, a gente tem alguns personagens muito importantes. A gente tem o jardineiro, temos o mago, temos o rei. Ainda não temos ainda, mas teremos a mãe do rei e teremos o diabo. Aqui, o jardineiro, ele é aquele da... A Nath vai ter que sair. Que bom, Nath, mas depois eu vou... Vai salvar o vídeo agora, pelo amor de Deus, eu vou ficar de olho aqui. O jardineiro é aquele que a gente tem aqui, tudo na nossa mente. É aquele que aduba, é aquele que planta o que tem que ser plantado, que retira o que não tem. Sabe quando às vezes você tem... eu acho que eu estou indo tão bem nesse caminho. Não, mas acho que eu não quero mais. Eu acho que eu quero fazer outra coisa. Isso é o jardineiro. Porque talvez aquilo que você fazia antes não tem mais sentido para você. Então, o jardineiro, ele faz isso. Ele cuida desse jardim que é a nossa mente. Tirando o que precisa, adubando o que precisa, plantando novas flores, novos planos. É isso que o jardineiro faz. O rei, aqui a gente tem o rei ainda domesticado. Depois a gente vai ter o rei selvagem. Aqui ele ainda está um rei domesticado. Esse rei, ele é o filho da La Loba. Portanto, ele é um rei selvagem, né? A gente tem o mago. O mago, ele é como se fosse um assistente, um auxiliar da La Loba. Então, ele que dá os insights, as intuições, aquelas coisas que, de vez em quando, ele é o que torna a nossa vida mágica, aquela coisa que você fala, gente, que momento mágico que eu tive agora. A intuição, uma ideia. É o mago que traz isso para a gente. Então, aqui, nessa parte do Encontrando o Amor, o rei, ele resolve cuidar dela e dá mãos de prata para ela. Ou seja, ele dá condições para ela sobreviver neste novo mundo, que ela não tinha. Então, agora ela tem uma condições de viver nesse lugar que ela está. Quando fala que ela encontrou amor nesse mundo, é muito importante você lembrar que tudo isso está aqui dentro, na mesma psique. O rei, a rainha, que ela se tornou uma rainha, né? O mago. Então, na verdade, gente, quando ela encontra o amor nesse mundo, o amor do rei é o amor dela. Ela encontra o seu valor, ela encontra o amor próprio, ela encontra o quanto ela é uma pessoa importante. Ela se descobre nesse mundo subterrâneo. Aquela pessoa que estava ali entorpecida, que estava sem as mãos, agora ela se descobre uma rainha, dona de si, madura, e que vai chegar agora no outro estágio, que é o tormento da alma, mas que é onde ela engravida. Então, no tormento da alma, sempre acontece isso nos contos de fadas, né, gente? A pessoa casa, depois o rei, seja lá quem for, sai, viaja. Aí deixa a mulher sozinha.
Nessa parte do tormento da alma, ela está grávida. Grávida do quê? De um bebê? Não, de novas ideias, de novos planos, de novos ressignificados na sua vida. Ela está cheia de desejos, como toda mulher grávida, um desejo de fazer uma coisa grandiosa, de fazer, enfim, ela está cheia de planos. Esse é o bebê. Nesse momento que ela está cheia de planos, maravilhosa, encantada, quem vem? Quem aparece? O diabo. Na verdade, o predador da mente, que a gente já viu como o Barba Azul, como na casa eu acho que era madrasta, né? Naquele caso das meninas era madrasta. Então, ele sempre aparece de uma forma ou do outro nos contos, a gente sempre tem o diabo. Só que esse diabo aqui, ele não é um diabo que ele quer matá-la. Ele não quer matá-la, ele não quer que ela morra. Não, ele quer mutilá-la. Assim como ele quis mutilar tirando a mão, aqui também ele quer mutilá-la. Então, aqui não acabou ainda, porque o rei tem que saber que ela está grávida, o rei tem que ser informado que tem novos planos vindo por aí, né? Que faz parte da psique dela. Só que aí, gente, ela está muito cansada. Ela já perambulou, ela já foi traída, ela já andou muito, já conheceu o rei, já fez milhões de planos, ela está exausta. Então, no momento em que ela está indo falar com o rei, ela resolve descansar. E é nesse momento que o diabo aparece e começa a trocar as mensagens. E é aquele momento em que você começa a se questionar: será que meu plano é bom? Pera, eu estou querendo criar uma escola ou fazer um voluntariado. Gente, eu acho que está tudo errado. E aqui tem uma parte muito importante que é: como é que a gente vai saber se essa voz que está falando conosco, né, que os planos nossos são horríveis, que nada que a gente quer fazer dá certo, isso é a Vasalisa falando para a gente? A gente tem que prestar primeiro a intuição. Será que a primeira coisa, como descobrir como é que é a voz, é treinar a intuição, como a gente viu no conto da Vasalisa. E, além disso, prestar muita atenção nessa voz, se é a da Vasalisa ou se é a do predador. Essa voz, qual a sensação que ela te dá? O corpo fala com a gente, né? Quando você escuta isso, você se sente mal, você fica triste, você fica arrasado, você fica com dor no pescoço, tipo, ai meu Deus, tá tudo doendo. Então, é o diabo. É uma sensação de não, é uma voz calma, é uma voz, não é uma voz, você tem filho metade cachorro, metade humano, mata, acaba com... Não, é uma voz que, olha, talvez você tenha que mudar esse plano, vai mais para esse lado, então presta atenção na voz. Agora, o mais interessante desse tormento da alma é que ela está nesse tormento em que a mensagem chega sempre errada. Mas a rainha, a velha que sabe, né? A rainha, não, desculpa, a mãe do rei, que aqui é a velha que sabe, ela sabe que tem algo de errado. Uma coisa que eu esqueci de falar: quem é a donzela no jardim? Ela é a resistência da mente. Ela é aquela que não desiste. Ela é aquela que passou por tudo isso, mas está ali, firme e forte. E aqui, gente, a mãe do rei, ela é a loba, ela sabe que tem uma coisa de errado. O filho não vai mandar matar a criança. E você vê que mesmo o rei também, recebendo mensagens erradas, ele também não desiste daquela criança. A mensagem dele é: cuida dela, deixa ela bem, não deixa ela mal. Então, até que a rainha vê que o rei manda matar a criança. A mensagem que chega, que manda, ela fala: não vou fazer isso. Aí ela pega e cobre a rainha e o bebê com véu e manda ela entrar na selva selvagem. E eu acho interessante que essa parte do véu, em que ele cobre com véu, se você perceber, isso tem um significado muito importante. Porque o véu, o que é? Quando cobre o bebê, cubra teus planos. Tem muito diabo por aí, tanto na nossa mente como na vida. Não saia contando seus planos para todo mundo. Se proteja, se preserva, sabe? Não saia se abrindo, como diz minha avó, que nem um guarda-chuva velho. Se guarde, se guarde. Abra seus planos, mostre seu véu para quem seja realmente do seu círculo de confiança. Presta atenção nisso, muita atenção nisso. Agora a gente tem a parte do sexto estágio, em que ela sai perambulando de novo, mas dessa vez no reino selvagem, que ela chega naquele parte mais densa, mais selvagem, em que ela vai ter um ressignificado, em que ela está com planos dela, com as ideias dela, cuidando disso com carinho, ele está preservado, né? E quando ela chega ela tem de novo uma ajuda espiritual, como a gente sempre vai ter,
seja a mãe a velha que sabe, seja uma ajuda externa, seja um irmão, uma mãe, às vezes você está perdido, aí eu quero criar como eu preciso de dinheiro, de repente vem um investimento. Então, isso é uma ajuda, às vezes a ajuda vem externa mesmo, vem uma ajuda de fora para você, nesse momento que você está passando. E quando ela chega nessa cabana, nessa parte mais selvagem, né, em que ela chega, é engraçado que a mulher que a recebe fala, eu sei quem é você, eu tenho te seguido. Então, aqui a gente tem a mulher, o triunvirato, né? A gente tem a menina jovem, a mulher e a mulher adulta, que é como ela está hoje. E aí, lá fala que ela fica 7 anos. Mas, gente, de novo, 7 anos é uma metáfora. É óbvio que pode ficar muito mais tempo nesse lugar em que ela está, sabe, colocando a cabeça em ordem. Que lembra também a história da foca. Lembra da... Ai, como é o nome daquele conto da foca? Lembra que a garota perde a pele de foca? Então, nesse momento, é aquele momento em que você precisa estar no lugar seu, é onde ela está agora. E aí a mão dela, é muito engraçado, porque a mão dela começa a nascer primeiro como uma mão de bebê, depois como uma mão de uma jovem e depois como uma mão de adulta. E agora a gente tem o último estágio, que é o rei e a rainha selvagens. Quando o rei volta, ainda domesticado, e descobre que a rainha, e descobre tudo aquilo, então descobriram ele e a mãe que eram o diabo, ele fala, eu vou atrás da minha rainha, eu vou andar, sejam quantos anos forem necessários, sem comer, sem beber, até achar minha rainha. E ele começa o trajeto dele para se transformar em quem? No rei selvagem, que é o rei perfeito, o parceiro perfeito para esta rainha selvagem. E quando ele chega na cabana, né, todo desgrenganhado, e ela chega e tira o véu e fala, sou eu, sua mulher, e este é seu filho, ele fala, não pode ser, você tem mãos. E ela traz a mão de prata e fala, tá aqui, as minhas mãos cresceram nesse lugar. E aí eles se casam, dessa vez um novo casamento entre o rei e a rainha selvagens, e vivem felizes para sempre, dessa vez com o psique todo correto. Então, o que a Clarissa nos fala é que a cada 7 anos a gente tem essa descida, né? Que a vida da gente continua, a nossa rotina, tudo igual, e que a gente volta só voltar aqui na parte final para falar com você sobre os estágios que ela fala, né? Só um pouquinho. Em que ela fala que a gente volta Espera, fui para outro lugar. Em que ela fala que a gente volta para essa parte final, né? Em que a gente faz uma nova configuração desses pactos que a gente faz. Então, olha, afinal, aqui na última página, tá, gente? 507. Aqui, afinal, descansemos para apreciar a bela visão panorâmica das iniciações e tarefas da mulher. Uma vez que tenhamos passado pelo ciclo, podemos escolher qualquer uma ou todas as tarefas para renovar nossa vida a qualquer momento e por qualquer motivo. Seguem-se algumas delas. Abandonar os velhos pais da psique, descer ao território psíquico desconhecido, ao mesmo tempo que se depende da boa vontade de quem quer que se encontre no caminho. Aqui é aquele primeiro estágio, né? Atar as feridas causadas pelo pacto infeliz feito em alguma época da nossa vida. Então, cuidar desse pacto, cuidar dessa mutilação que tem na gente, para que ela seja curada, para que a mão volte a nascer de novo. Perambular com sua alma faminta, em termos psíquicos, e confiar na natureza para a alimentação, como a pera chegou e a alimentou. Descobrir a mãe selvagem e seu socorro, a mãe, né, que ela encontrou ali no pomar. Entrar em contato com o ânimos protetor do outro mundo, que é o rei, que veio para protegê-la, que deu a mão. Isso, todo mundo pode fazer uma descida só, sabe? Mas seguindo todo esse ciclo, porque cada pessoa tem um pacto diferente. Conversar com o emissário do psique, o mágico. Contemplar os pomares antigos, as formas energéticas do feminino. Incubar e dar à luz o self criança espiritual. Suportar ser mal compreendida, ser apartada do amor repetidas vezes. Tornar-se suja, enlameada, enegrecida. Permanecer no reino do povo da floresta durante 7 anos, até que a criança chegue à idade da razão. Esperar. Regenerar a visão interior, o conhecimento interior, a cura interior das mãos. Continuar avançando, mesmo que tenha perdido tudo, à exceção do filho espiritual. Porque lembra, ela perdeu tudo, só ficou com o filho, só com seus planos. Reconstituir e aprender a infância, a mocidade e a idade adulta.
Reformar o ânimo como um homem selvagem e natural, amá-lo e ele a ela. Consumar o casamento selvagem na presença da velha mãe selvagem e do novo selvo criança. Eu achei esse conto, assim, impressionante, perfeito. Eu achei que ele nos traz toda uma eu acho que a gente teve 13 capítulos anteriores para aprender e chegar nesse capítulo, que é tão rico, né? Eu acho que às vezes vale a pena você pegar fotos de você quando criança e lembrar de pactos que você fez. Eu, no meu caso, me lembrei que eu sempre fui muito boazinha, sabe? Porque minha mãe falava que tinha que ser boazinha, boazinha. E há pouco tempo que eu estou falando, há pouco tempo mesmo, eu comecei a aprender a falar não. E não é fácil, né? Quando você fala assim a vida inteira, quando você fala o primeiro não, a pessoa olha para você, tipo, enlouqueceu, né? É um caminho, gente, não é um caminho fácil, é um caminho árduo, mas que vale a pena. Amadurecer vale a pena. Essa foi a minha percepção desse capítulo. Nossa, eu fiquei falando quase 40 minutos, socorro. 35 minutos. Agora eu quero ouvir de vocês qual foi a percepção, o que, que você sentiu, o que, que você achou. Quem quer falar primeiro? Dri, pode ir, amor. Toma água aqui. Vou desligar meu áudio para você falar. Quando você acabar, aí você fala, acabou, aí você pega e... Tá? Tá bom. Bom, para mim, o que me chamou muita atenção nesse capítulo foi o significado das mãos, né? Até porque para ter um Dri, tá significado falhando um não só pelo pouquinho. significado Você do pode colocar texto. no 5G? Porque tá... Dri, tá falhando um pouco. Tenta colocar no 5G, Melhorou? amor. Já tirei do quadro, já Melhorou, tirei do melhorou. Wi-Fi. Então, assim, o significado para mim das mãos, como não só pelo significado do texto, né, da gente como mulher, o que, que é importante, mas para mim teve muito significado pelo meu trabalho, né, pelo meu trabalho com as mãos. Eu jamais podia me imaginar sem minhas mãos. Você sabe, né, Nusa? E o significado também do que ela fala, da questão de que a mão significa cura. A mão significa não só você receber alguma coisa, mas você transmitir, né? Você poder doar, você transmitir energia. Então, eu senti assim que essa parte das mãos me chamou muita atenção. Na página 458, quando ele fala, 458, 57, 58, né? A palma da mão, né? O quanto a gente pode, assim, dar um abraço, tocar no ombro, dar a mão, enfim, tudo que a gente pode fazer com as mãos, o que que a gente pode fazer e o quanto isso é importante, né? Você ter esse contato entre você e a pessoa que está do seu lado. Então, eu tenho aqui, cadê? Onde que eu marquei? Ai, meu Deus, cadê? Tá, que tô procurando só aqui, ó, a minha anotação aqui, peraí. Então, para mim, assim, a conexão minha com as pessoas, né, a minha conexão com as pessoas é muito através da mão, seja no lado, que nem eu falei, profissional, mas no meu lado espiritual, porque eu sempre que tô, eu trabalho no centro espírita e as mãos são a imposição, é o que você troca energia, é o que você bota energia, e às vezes eu estou trabalhando e as minhas clientes, tem algumas que falam, nossa, eu sinto o calor da sua mão, eu sinto a energia, até as pessoas veem uma cor verde, né, como se fosse a cura. Então, assim, até eu consigo mentalizar ali na minha mão uma cura no que eu estou fazendo. Então, quando ela fala aqui da mão, isso me chama muita atenção. Deixa eu só procurar outra página, que eu tinha marcado mais uma coisa aqui. Deixa eu procurar aqui, peraí. Oh, eu detesto quando eu marco as coisas e não acho. Só um pouquinho. Tem uma outra frase que me chamou muita atenção aqui. Estou procurando. Achando. Só aproveitando, tem uma coisa que eu falei quando fala da mão, só dando um porém, que é na página 460, você falou da mão, que eu acho importante, achei muito importante essa parte. É o último parágrafo antes do terceiro estágio. Que eu falei que quando você fala que você perdeu mão, a Clarissa fala, não preocupa que você tem outras partes que podem te ajudar, né?
É verdade que o corpo psíquico perdeu suas mãos, mas o resto da psique irá compensar essa perda. Ainda dispomos de pés que conhecem o caminho, a mente e alma com qual vemos longe, seios e ventre para pressentir exatamente como a exótica e enigmática deusa do ventre, Balbo, que representa a profunda natureza instintiva das mulheres e que também não tem mãos. Eu achei essa parte também muito interessante, Dri, porque você tem razão. Aquela fala, tanto que na parte da mutilação, até a parte grega que fala, né, os contos gregos, né, o que ela traz da parte grega, que me escapou agora a palavra, tragédias gregas, essas coisas, sempre está ligada à mão, porque a mão é uma parte muito, muito importante do corpo. Então, Sim. é a melhor parte para você definir o que é uma mutilação. Sim. Pode falar, Dri. Agora eu achei o pedaço aqui. Quando ela recebeu de novo a mão, né, de prata, receber, na página 478, receber mãos de prata significa ser investido com os talentos das mãos espirituais, que eu me identifiquei muito com isso, por conta da minha espiritualidade, às vezes através dessa coisa do toque, das mãos, ou do que eu posso transmitir para as pessoas, né? Ó, a capacidade de curar com o toque das mãos, a capacidade de ver no escuro, a de adquirir conhecimentos poderosos através de sensações físicas. Essas mãos dispõem de toda uma medicina psíquica com a qual podem nutrir, aliviar e apoiar. Nesse estágio, a donzela recebe o dom do toque da curandeira ferida. Essas mãos psíquicas irão permitir que ela compreenda melhor os mistérios do outro mundo, mas elas também serão guardadas como presentes quando o seu trabalho estiver concluído e ela subir novamente. Então, para mim, acho que de todo o capítulo, né, claro, é importante, eu marquei outras coisas também, enfim, mas eu vou deixar tempo para as meninas falarem, o que mais me chamou a atenção foi isso, e a última que eu grifei aqui, esse parágrafo que eu achei legal, 482, o desafio de amar aspectos desagradáveis de nós mesmas é um dos maiores esforços já enfrentados por uma heroína. Então, achei que essa frase resumiu bem, assim, né, que não importa o quanto a gente seja deficiente ou tem algum problema, ou que a gente esteja em busca do nosso caminho, que mesmo que a gente tenha que se desligar da família, dos parentes e procurar correr por aí soltas, né, não importa, mas é um desafio quando a gente consegue se amar, né, apesar dos nossos problemas e dificuldades e defeitos. Pronto, Eu marquei esse daí também. Você Marcou? Marquei. mandou muito bem, André, adorei. Uma coisa também que eu achei muito interessante, que eu não sei vocês, mas eu tenho muitas amigas, assim, numa determinada época da vida, reclamando muito do casamento, da vida, do trabalho, de tudo. E aqui na página 483, a gente percebe que isso é um dos estágios de quando você está buscando autoconhecimento. Eu tenho uma amiga da praia que ela é muito engraçado. Ela namorou muito tempo e ela estava contando para a gente que ela nunca viu na faculdade de Direito, ela não ia para festas, não fazia nada. Aí depois ela casou, agora com 47 anos, ela está começando, inclusive, a menopausa. A gente estava até discutindo sobre esse tema. E ela falou, de repente, ela está agora buscando o que ela não viveu na juventude. É como se ela agora, aquele pacto de eu vou casar, vou viver uma vida, vou trabalhar. Agora ela está assim, gente, eu perdi muita coisa por conta desses pactos que eu fiz, sabe? Então agora, por exemplo, ela vai, bebe cerveja pra caramba e dá risada. E o marido dela, por exemplo, falou com o marido dela que quer que ele troque o barco que eles têm. Ele imagina, durante anos ela gostou do meu barco, agora meu barco não é bom mais? O que está acontecendo? Aí reclamou que ela agora nunca tomou cerveja, começou a tomar cerveja. Eu não estou sabendo o que está acontecendo com essa mulher. Tipo assim, ela está vivendo um ressignificado da vida dela. E aqui na página 483, achei muito interessante, porque, na verdade, começa no final do 482. O corpo na gravidez faz o que quer fazer. A nova vida prende-se, divide-se, cresce. A mulher, nesse estágio do processo psíquico, pode entrar em outra hemangiotromia, o estado psíquico em que tudo que um dia foi considerado valioso já não é mais tão valioso. E, além do mais, pode ser substituído por desejos extremos e inusitados, por iniciativas, experiências e visões estranhas e raras. E aqui falou no outro parágrafo. Para algumas mulheres, por exemplo, o casamento foi um dia a razão de ser de tudo. No entanto, em uma enandiodromia, elas querem se soltar. O casamento é péssimo. O casamento é um saco. O casamento é uma chaice, uma merda, decepcionante.
Troque a palavra casamento pelos termos amante, emprego, corpo, arte, vida e opções, e você perceberá o estado exato do espírito dessa mulher. Que é o que ela sempre trabalhou como diretora, tipo de empresas, abriu um escritório. Ela está assim, neste momento. Então, ela falando comigo esse final de semana sobre isso, e eu estudando para debater com vocês esse livro, eu falei, cara, ela está vivendo exatamente, ela está fazendo esse ciclo completo, né, de descida na selva subterrânea dela. Nath, pode falar, amor. Voltei, deu errado lá. Vocês falaram da página 475 da pera? Não? Então vou ler, tá? O trechinho. Comer a pera significa saciar nossa profunda fome criativa de escrever, pintar, esculpir, tecer, dizer o que pensamos, defender posições, apresentar esperanças, ideias e criações inauditas. É imensamente benéfico integrar nossas vidas atuais, todos os antigos modelos e princípios femininos, dos ciclos e da sensibilidade inata, que agora fertilizam nossa vida. Essa é a verdadeira natureza da árvore pisca. Ela cresce, ela dá, ela se esgota, ela deixa sementes para a renovação. Ela nos ama. E assim o mistério da vida, morte e vida. Eu achei muito interessante. Eu marquei exatamente essa parte, porque o significado da pera, que na verdade a pera também tem uma coisa muito do feminino, né, gente? Pera, maçã, a própria macieira em flor também busca para o feminino. Eu também marquei porque eu achei essa parte incrível, incrível, porque na verdade aquilo que a gente fala lá na primeira, lembra do Mulher Esqueleto? É você buscar e resgatar os ossos que você deixou lá atrás e juntar, para você ficar inteira de novo. Então, quando você faz essas... tem uma frase que está todo mundo usando demais, que é crenças limitantes. Parece que essa é a nova frase da moda agora. Mas não tem como não usar agora, nesse momento com vocês. Essas crenças limitantes que a gente tem, que se você for boazinha, sua mãe e seu pai vão te amar mais. Gente, sua mãe e seu pai vão te amar sempre, independente de você ser boazinha ou não. É como se você não pudesse... Eu vou dar até um exemplo dessa coisa da perfeição que a gente vê hoje, dessas meninas, que tem muitas que fazem esse pacto da perfeição por conta dessas blogueiras, que a gente sabe que come que nem uma porca, aí fica colocando lá que tomou suco verde, suco não sei o quê, até eu entrei nessa, tá, gente? Quando eu vi, eu falei, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Aí você olha aquele povo comendo, na verdade, comendo o que quer, porque tem uma genética filha da mãe, aí toma um monte de remédio para ficar forte, tem até um cara no TikTok que fica mostrando o que era antes e depois, tipo assim, tomou remédio mesmo, mas ali, não, você pode, é só você tomar o shake XYZ, usa meu cupom PAC, você... Então, assim, mas você não presta atenção que tudo aquilo ali é falso. Você olha e fala, eu quero isso. Então, você faz um pacto de perfeição. Um voto que você vai... Lógico que é bom você se cuidar, mas a coisa fica muito grande, muito grande. Então, de repente, o que é ressignificar? Você voltar e falar, peraí um pouquinho, eu quero comer, eu quero viver, lógico que eu vou me cuidar. Você acaba pegando a parte boa disso, porque, como eu falei, a gente também faz pactos bons. Aqui a gente está falando só dos pactos ruins, mas a gente faz muitos pactos bons também. E esses têm que continuar. Quem mais quer falar da percepção do livro? Vou falar um pouquinho. Primeiro, eu fiquei muito chateada com a Clarissa, porque eu falei assim, não, eu quero criticar a Clarissa. Oxe, capítulo que ela vai e volta. Tanto que eu não tinha. No início, eu marquei lá o primeiro parágrafo. Depois, eu falava assim, não, depois eu marco esse daí. Porque eu falava assim, não pegou ainda, assim. Mas eu percebi tudo o que vocês disseram. Fiquei muito nessa questão do predador, porque hoje, na nossa própria sociedade, você tem que ficar observando esses predadores aí o tempo todo, com umas falas que você fala assim, mas como? Será que a pessoa... Aí o outro fala assim, não, eu apoio o que essa pessoa está dizendo. Aí você fala assim, mas ele apoia mesmo? Mas se ele apoia, então como que fica? Como que eu fico nessa situação? Eu sempre me pergunto isso. Mas, assim, vocês não falaram, mas sempre pega para mim bastante
alguma coisa relacionada ao choro. Acho que está no 3º estágio. Quando ela fala assim, fico perplexa com o fato de as mulheres hoje em dia chorarem tão pouco. E quando o fazem, procuram justificativas. Fico preocupada quando a vergonha ou o deshábito começam a eliminar uma função natural. Ser uma árvore florida e estar cheia de seiva é essencial. Senão você pode se quebrar. Chorar faz bem e é certo. E eu achei isso aqui muito legal, porque eu brinco e falo assim, que agora eu já não choro mais, né? Assim, sou uma mulher. Porque sempre no meu trabalho, sempre fui muito chorona, assim. Eu me emociono com coisas que eu vejo. E quando eu não conseguia responder, às vezes, e chorava. E para mim, eu achava assim, eu achava que não tivesse problema. Mas as pessoas, elas veem você como uma pessoa fraca. Quando você chora, você é uma pessoa fraca, e aí elas acreditam que elas podem falar o que querem para você. E não é dessa forma, né? E daí eu já fui lá, né? O final do livro mesmo. Porque hoje não é que eu sou forte, hoje choro menos. Não, eu acho que hoje eu estou mais madura. Sim. Aí lá no final do livro, nos últimos parágrafos mesmo, fala assim: a princípio, o tempo passado com a mulher selvagem é difícil. Recuperar instinto ferido, eliminar a ingenuidade e, com o tempo, aprender aspectos mais profundos da psique e da alma, guardar o que tivemos aprendido, não voltar às costas, defender aquilo que representamos. Tudo isso exige uma resistência mística e infinita. Então, mas eu marquei outras coisas também, porque eu acho que eu consegui, como eu consegui pegar esse final de semana e ler mais continuadamente, então eu achei que daí deu mais sentido, porque para mim estava indo e voltando, sabe quando parecia que estava repetitivo, tá maçante, é isso que eu estava sentindo no início. Mas eu achei o capítulo bacana, mas também acho que dentro de outros capítulos que nós já lemos, esse não foi o que mais pegou para mim. Eu tô para criticar a Clarissa hoje. Não, achei que ele foi um capítulo longo, sabe? Se ainda eu pensava assim, nossa, se a gente tivesse lendo e discutindo, de repente seria mais, né? Mas eu senti a dificuldade mesmo com o capítulo, mas eu acho que era por ele ser longo e eu queria fazer isso e fazer outra coisa e ouvir o outro livro e fazer não sei o quê. Acho que eu tô nessa fase também de querer fazer um monte de coisa. Aí eu estava tentando achar aqui, porque esse era um lugar que eu queria marcar, que daí quando você leu agora o primeiro capítulo, tem um lugar no livro que fala das mulheres, elas ficarem repetindo, ou meio que pegando a ideia da outra e dar continuidade. Aí até que você passa a acreditar, assim, a pensar daquela forma também, de repente aprender. E eu não achei depois de um livro. Eu falei assim, então, ou de repente eu que... Aquele dos 100 pessoas, que você conta para 100 pessoas e aí chega na... Está bem no início. Está bem no início. Está bem aqui, quer ver? Na página... Eu marquei essa. Está bem Achei interessante. Uhum. Agora, você sabia que de tudo isso, eu vou achar aqui que eu marquei também, mas de tudo isso que você me falou, uma coisa que eu achei muito interessante, Lu, é que se você for prestar atenção, talvez você não tenha gostado desse capítulo, mas esse capítulo fala muito para você. Você fez um pacto de não chorar. Esse é um pacto. Um pacto de não vou chorar mais. E esse é um pacto que muitas mulheres falam, e ela fala sobre esse pacto aqui. Tipo assim, e o que é? Tem o predador natural e tem o predador cultural. Quem te pegou foi o predador cultural. As pessoas que te rodeiam achavam que você era fraca. Por conta disso, você falou, não vou chorar mais. Então, você fez um pacto, sabe? Só que qual foi a sua troca? O seu sentimento, porque às vezes você precisa chorar. Isso é engraçado, porque... Engraçado não, e ela fala que ela chega pessoas lá no consultório dela, e ela fala nesse conto, eu não aguento mais chorar, o que eu faço para parar de chorar? Não, você tem que chorar.
Porque tem uma hora que você vai parar de chorar, mas o choro é muito importante. Mas é estranho, porque hoje em dia, não sei se você separa, a gente chora e pede desculpas, né? Eu estava no salão Porque lendo um livro, justificar, sempre tem que ter uma justificativa. Ou as pessoas falam, mas por que você está chorando? Às vezes eu estou chorando porque eu só quero chorar, eu preciso chorar. ou quando você está triste, para de chorar, que choro não vai resolver nada. Para de chorar e vai fazer alguma coisa. Gente, o choro não resolve, óbvio, mas o choro te traz um alento, te traz um alívio, e parece que te deixa, sabe? Então, é importante chorar. Então, quando você então, quando você faz esse pacto de não chorar mais por conta desse predador cultural que você viu, Lu, isso é muito sério. Você pode e deve chorar, sabe? E não deixar de ser fraca por conta disso. A Adri falou, o choro lava a alma. Sim, não, mas assim, eu não deixei de chorar, eu choro. Que nem se eu tiver. Se eu tenho que falar muita coisa, assim, sabe, na explosão, eu vou acabar chorando também. Mas isso eu já via de antes mesmo, assim. Porque tudo. Mas era demais mesmo, tudo eu chorava. Agora, aí eu brinco até que tem gente lá na escola que chora demais. Falei, aí a pessoa já chega, já pega até o meu lugar. Agora nem eu consigo chorar mais porque eu tô vendo as outras pessoas. Mas assim. Mas é importante, é importante. Então, mas eu também, eu vejo essa questão mesmo de você, não de você, que nem ali fala no final da ingenuidade, você perder a ingenuidade. Não, eu ainda acredito nas pessoas, eu tenho essa questão. Só que hoje eu observo que o que eu penso de determinada pessoa, às vezes eu não estou enganada. Aquilo ali que eu vi, eu acho que eu alimento bem a minha vasalisa. Excelente. Não, quando a gente fala de chorar, não é para você ficar chorando o tempo inteiro, não é isso. Sim. Mas é para você chorar sem culpa. Quando o choro vier, é isso. Eu falei para vocês que eu estava lendo o livro Espere por Mim, que você falou que você adorou, e naquela cena da meia, lembra dela sentada na escada, falando, chorando, por que eu vou comprar meia? Porque foi quando ele soube, ela soube que os filhos não eram dela, era do irmão. Gente, eu não sou, mas eu chorava, e eu me justificando para as pessoas. É o livro, eu estou bem. É o livro, está tudo bem aqui. Mas assim, porque desaguava, entendeu? Mas parece que você não pode chorar sem se justificar. E é isso que ela fala, que é errado, porque o choro faz parte, gente, do nosso corpo. Daí pode e deve chorar. Então, isso eu achei bem importante. Você tem razão, a gente não falou, mas é uma parte importantíssima desse capítulo, porque é um dos votos que muitas pessoas fazem. Nath, quer falar, amor? Eu achei bem interessante, não sei se vocês viram, né, com certeza, sobre a saudação a Maria, a Isabel, que também entra nessa. Eu falei, gente, que incrível, né? Que aí ela fala assim: bendito o fruto do teu ventre, né? Eu achei muito, muito interessante, porque logo lá no início da página 465, tá falando, né? Das folhagens diversas, a árvore frutífera é uma árvore de alimento abundante não só de alimento, pois a árvore armazena água nos seus frutos. A água, o líquido fundamental do crescimento e da continuidade, é absorvida pelas raízes, que alimentam a planta pela ação capilar, uma rede de bilhões de ligações celulares pequenas demais para serem vistas. É a água que chega até o fruto e faz com que ele cresça e se embeleze. Eu achei muito linda essa parte. Ele é quase um poema, né? Eu amei também, gente. Faltam 4 minutos. Vamos tirar a foto? Eu vou só parar de gravar. Alguém mais quer falar alguma coisa? Porque tem 4 minutinhos. Alguém Achei legal a questão que fala que é em relação ao feminino e ao masculino, que eles não vivem assim, né, com raiva um do outro, que eles não são, eles estão juntos, né? E da mesma forma que ela, porque assim, eu fiquei brava com o capítulo, mas depois eu gostei, porque assim, eu tive que, acho que lá no 4º capítulo eu consegui ler em sequência, mas aí eu fui vendo assim, então pode haver um amor profundo, especialmente se ele estiver enraizado na procura do seu self. Na última página, é que a última ela tá mais assim, eu gostei dessa parte que você leu dos caminhos que a gente tem que seguir aqui, encontrar. Uhum.
Aí, logo no início da última página, o fato de tanto a donzela sem mãos quanto o rei sofrerem a mesma iniciação de 7 anos é o traço comum entre o feminino e o masculino. Isso reforça a ideia de que, em vez de antagonismo entre essas duas forças, pode haver um amor profundo, especialmente se ele estiver enraizado na procura do próprio self. Mas se você for pensar, isso ela está falando em todo o livro. Lembra do Barba Azul? Os irmãos que vieram para salvá-la. Eu acho que Maui, o cachorrinho que ia lá, né? O Maui que era o masculino. Então, assim, em todo o livro... Musa, é por isso que eu falei que para mim estava repetitivo, você entendeu? Porque eu falei assim, eu encontrei todos eles aqui, eu conseguia lembrar o livro. Mas aí é isso, lembra que eu falei no início, eu falei assim, esse livro, ele foi perfeito para o 14º capítulo, não sei o que nos traz o 15º, mas esse daqui, por quê? Porque ele traz muita coisa que a gente aprendeu nos outros e que a gente precisava aprender para chegar nesse nível. Para chegar nesse 14º capítulo, a gente precisava conhecer a Vasalisa, o predador natural, o Barba Azul, ou a madrasta. Então, assim, a gente aprendeu o esqueleto, que é pegar nossos ossos, juntar, o urso da meia-lua, que é aquela coisa de, vamos ter paciência, a gente precisa, quer dizer, ela ficou anos perambulando, é preciso ter paciência. O patinho feio com caminho, que é importante você buscar. Então, acho que esse livro trouxe muito, muito, muito de todo o capítulo. Então, ele foi muito rico nisso, mas sim, você tem razão. Ele traz também, ele pode ser considerado repetitivo. Eu vou parar de gravar para a gente tirar a foto, tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Então, se eu só parar de gravar, logicamente eu fui no lugar errado, porque eu sempre fui no lugar errado para parar de gravar. Essa é a 14ª gravação e eu continuo errando. É uma coisa impressionante.